Oi, meu nome é Jorge. Tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Uma vez eu era adolescente, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, o que eu queria ser na minha vida. Na verdade, quando eu era criancinha, eu pensava em ser médico. Eu queria ser médico. Eu ficava imaginando como deve ser bom você cuidar de pacientes, aquela coisa toda. Eu queria muito ser médico. Mas chegou uma certa hora, uma certa ocasião, eu com 16 anos, eu acho, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Aí minha mãe falou assim, aqui perto de casa tem um colégio lá que eles fazem teste psicotécnico, você não vai lá e faz, você vai lá e eles vão fazer umas avaliações com você e você vai sair de lá sabendo o que é que você quer. Aí eu falei, de brincadeira, eu vou lá para saber o que é que eu vou fazer da vida, o que é que eu vou ser da vida. Aí cheguei lá, eu nunca vou esquecer disso. Tinha eu, mais umas pessoas, todas da minha idade, 16 anos talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí fizemos um teste, ela botou um papel com um monte de perguntas e respostas, nós fizemos aquele teste. Aí todo mundo se levantou, cada um teve a sua definição, você fica bem nisso, você fica bem naquilo, você fica bem naquilo. Aí no final de tudo a professora, a psicóloga, sei lá, chegou para mim e falou assim, meu filho, você é um mistério. Você é o primeiro aluno que eu vejo que não se adapta a nada. Você não tem nada que se enquadra aqui. Eu não sei o que dizer para você. Eu ri muito. Eu cheguei para minha, voltei para casa, falei para minha mãe, a gente riu muito daquilo. Eu não me enquadrava em coisa nenhuma daquele teste que a doutora falou, que a psicóloga falou. Para mim foi uma diversão. Aí o tempo passou, eu fiz enfermagem e fui trabalhar no hospital, queria ser médico, e acabei na área da enfermagem e me dediquei à profissão que eu amo, né, a cuidar de pessoas. Então o teste psicotécnico não foi muito útil para mim, mesmo porque não me disse nada, né? E eu acabei desenvolvendo meu caminho, eu trabalhei muitos anos na área da enfermagem, em emergência, que eu amo muito, e a minha vida seguiu. E eu queria sempre ter saber o que eu ia fazer da minha vida, mas não sabia o que eu ia ser e procurei uma ajuda profissional que não foi tão profissional assim. Aí eu fico imaginando assim, tem certas coisas que você tem que ter convicção do que você vai fazer, do que você quer fazer. Eu tenho que ter convicção. Eu entrei para a área da saúde, mas eu podia fazer uma advocacia, eu podia fazer, sei lá, ser um professor, mas eu entrei na área da saúde. Você tem que ter convicção se a pessoa com quem você vai casar é uma pessoa para qual você realmente quer passar o resto da sua vida com ela. Você tem convicção de que tudo na vida você tem que ter convicção e certeza para não fazer uma coisa e começar e parar pela metade. Não é? Você tem que ser perseverante naquilo que você faz. Para essa fase do casamento existe o namoro, o noivado e o casamento propriamente dito, que é para você conhecer a pessoa, você conhece o teu marido, você conhece a tua esposa, né, como aquela pessoa que conhece hoje, semana que vem de estar casando ou morando junto. Não, você tem que ter um relacionamento para saber o que a pessoa tem que te agrada, que desagrada, para saber se vocês realmente se atraem ou se no meio do caminho vocês vão ver que não tem nada a ver. Para isso existe a fase do namoro e do noivado, até chegar ao casamento. Você tem que ter convicção na vida. Para tudo você tem que ser convicto. Você tem que começar uma coisa, estudar, planejar e saber, é isso que eu quero. Eu não vou fazer por impulso, não vou fazer por intuito, não, por instinto. Eu vou fazer planejado. Eu não vou agir com o coração, eu vou agir com a razão. Como dizem por aí, não vou agir pelo fígado. O fígado não faz nada. Eu vou agir pela razão e não pela emoção do momento. Eu vou estudar, vou planejar, vou analisar e vou ver se eu quero, e quando eu entrar, eu vou de cabeça naquilo. Mas existe uma convicção que é a mais gratificante de todas, sem a qual você não é nada, não tem nada, mesmo tendo tudo. É a convicção que te tira todo e qualquer temor da morte, porque você sabe que quando a tua vida terminar nesse mundo, os anjos virão e te levarão para a glória, para o reino de Deus. Essa convicção, todo aquele que serve a Deus deve ter. Às vezes passa na cabeça das pessoas, poxa, meu Deus, será que eu vou para o céu? Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Não se permita essa dúvida. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Se você
crê em Cristo e confessou Ele publicamente diante dos homens, você é salvo. E a salvação, ela é um processo, continuamente. Por exemplo, tem pessoas que ela fumava, bebia, usava drogas, e de repente ela aceitou Jesus, e de repente ela passou a ter nojo da droga, do fumo, da bebida, ficou completamente libertas. Mas tem pessoas que sofrem um processo, ela tem que lutar contra aquilo diariamente. Ela tem que resistir ao mal. É como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele falava: o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Então tem pessoas que vão ser libertas no ato que aceitou Jesus. E tem pessoas que vão ter um processo de perseverança. É por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, confessou Ele como teu único ser e suficiente Salvador, você é salvo. Jesus não mente, você é salvo. Você não está livre de pecar. Todos nós pecaremos, enquanto aqui estivermos. Nós só vamos deixar de pecar quando entrarmos no céu, quando formos, tivermos um corpo glorificado, um corpo santo. Aí às vezes você fala, poxa, mas eu fiz aquilo outro, não devia ter feito aquilo, meu Deus, eu pequei, não devia ter feito aquilo. Você vai pecar toda a vida. O que você não pode é ter compromisso com o pecado. É como eu sempre digo, você não pode planejar hoje o pecado que você vai fazer amanhã. Se você pecar e vai pecar, você deve ir para o joelho e pedir, Senhor, perdoa-me, pequei contra ti, mas esse não é o meu propósito, não é o objetivo. Levantar e seguir em frente, não fazer como Adão. E quando pecou, se escondeu no jardim do Éden, pensando que podia se esconder de Deus, foi se esconder atrás de uma árvore. Ninguém se esconde de Deus. Antes de você pecar, Deus já sabia que você ia pecar. Antes de seus pais te conceberem, Deus já te conhecia, sabia cada momento da tua vida, cada atitude tua, cada pensamento, cada palavra. Então você foi escolhido. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Deus resolveu te amar da forma como você é. Você é um salvo. E a Bíblia fala que ninguém, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Jesus falou, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem o diabo, nem homem algum. Só você pode sair das mãos do Senhor se você desistir. E por isso ele fala, aquele que perseverar até o fim. Então, uma coisa que você tem que ter na tua vida é convicção de que quando o teu coração parar de bater e teu corpo tombar no chão, imediatamente os anjos estarão segurando na tua mão e você será levado à presença de Deus para estar com Ele por toda a vida. Mas eu fiz. Não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você nunca vai entrar no céu e dizer, olha, eu estou aqui porque eu fiz. Nunca. Você está lá porque Jesus teve misericórdia de você. Tem tanta gente que se desvia da presença de Deus e de repente acontece alguma coisa, aquela pessoa morre lá fora no pecado e se perde eternamente. E tem alguns que se desviam como o filho pródigo e Deus dá a ele uma oportunidade e ele volta para o seio da família. Quantos filhos pródigos nós já não tivemos e temos por aí? Não é? Deus trabalha com cada um de forma diferente. Não é porque Deus é misericordioso que você vai abusar da misericórdia de Deus. Tu não sabe como Deus vai trabalhar com você. Mas você foi escolhido porque Ele te ama. Não é porque você é bom, porque você merece. Você é salvo porque você creu em Jesus Cristo. Então, você não tem que buscar fazer alguma coisa porque tudo foi feito lá na cruz do Calvário. O que você tem que fazer é ser fiel até a morte, se alimentar da palavra de Deus, estar em contato com o teu Criador, orar, adorar, viver uma vida sendo luz para o mundo, fazer a diferença nesse mundo. Deus, quando olhar do céu para você, Ele tem que ver a diferença entre você e aquele teu amigo do trabalho. Ele tem que ver a diferença entre você e aquele teu vizinho. Ele tem que ver a diferença entre você e aquela pessoa que não conhece ele. Porque senão, por que motivo, na hora quando Jesus vier ou quando você morrer, ele vai separar você do perdido se vocês são iguais, têm o mesmo modo de viver? Né? Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. A Bíblia fala que nós temos o selo do Espírito Santo. O selo tem que estar aqui, e tem que estar aqui,
e tem que estar na tua alma. O mundo tem que olhar para você e ver realmente aquele cara é diferente. O teu falar tem que ser diferente, a tua responsabilidade, o teu compromisso, a tua honestidade, o seu testemunho. Você tem que ser uma bênção e não uma maldição. Você tem que ser um exemplo e não um escândalo. Mas não é isso que vai te levar no céu, para o céu. Você é assim porque você foi salvo. Mas você não faz isso para ser salvo. Entendeu? Você faz isso porque o sacrifício do Calvário impactou e mudou a tua vida. Então você não mata, você não rouba, você não bebe, você não se prostitui. Não é para ser salvo. Você não faz porque você já foi salvo e você dá um bom testemunho de cristão. Então, de todas as convicções que se pode ter na vida, a mais importante, a mais gratificante, a que tira de nós o pavor, o medo da morte, é a certeza. Se meu coração parar de bater aqui agora, Maranata. Eu sei de quem sou, eu sei a quem pertenço. Não é o que eu fiz que vai me levar para o céu. É o que Jesus Cristo fez que vai me levar para o céu. Porque a Bíblia fala, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Ela fala que ele jogará os nossos pecados no mar do esquecimento. Você tem apenas uma coisa, ser fiel até a morte. Quando você cair, e procure não cair, porque o homem de Deus não vive na prática do pecado, mas volta e meia o homem peca. Quando você cair, chega diante de Deus e fala, Senhor, pequei, confessa o teu pecado, levanta e não se acostume com o pecado. Você foi levantado por Deus para ser luz e para influenciar outras pessoas. Eu disse no vídeo passado que uma vez eu estava numa depressão muito grande, num problema muito grande, igual Davi. Davi uma vez perguntou, por que te abates, ó minha alma, e te comoves dentro de mim? Davi estava numa depressão muito grande. Eu estava passando por um problema e tive uma depressão. Então eu peguei um Uber para ir era o enterro da irmã de um amigo meu, e eu buscando a Deus daquela minha aflição, e quando entrei no carro, eu sempre tenho o hábito de ir falando de Jesus para o motorista, e fui falando com ele, o enterro era no cemitério de Irajá, eu fui conversando com ele sobre Jesus, ele disse que ele era católico, muito praticante, aquela coisa toda, e eu falei que não era religião, era você ter uma intimidade com Deus, ter compromisso, botar Deus na vida dele, aquela coisa toda, eu fui falando com ele. Quando chegou na porta do cemitério, ele desligou o carro, botou a mão assim no volante, deitou a cabeça no volante, falou, meu senhor, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu senti uma paz tão grande aqui dentro desse carro, como eu nunca sentia antes. Que palavras. Eu glorifiquei a Deus. Eu falei, Deus, eu aqui, minha alma toda amargurada, toda em frangalhos, mas tu, na minha fraqueza, mostraste o teu poder para esse homem. Aí eu orei para que Deus tocasse na vida dele. A paz de Cristo estava dentro daquele carro. Então Deus te usa, meu irmão, na tua fraqueza. Não é você que é o grande, não é você que é o bom, é Deus, é Jesus que é o grande, é Ele que é todo poderoso. Nós, a Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nas nossas fraquezas nos faz fortes pelo seu poder. Você aceitou Jesus, confessou Ele diante de Deus e diante dos homens, você é salvo. Você não se prostitui, você não bebe, você não usa drogas, você não fala palavrão, você não rouba para ser salvo. Você não faz essas coisas porque você já é salvo. Então, de todas as convicções, a mais gratificante é aquela que te tira o medo da morte. Eu sei que se eu morrer agora, não é por nada que eu fiz, é pela graça de Deus, eu lá estarei na eternidade. Nunca permita que o diabo ou que homem algum coloque essa dúvida no teu coração. Se você aceitou Jesus, confessou ele diante dos homens, ninguém o arrebata das mãos de Deus. Só você pode sair por uma decisão sua. E não é fácil fazer isso, tá bom? Mantenha essa convicção, essa certeza, porque Jesus não mente. Se ele disse que você é salvo, você é salvo. Assim como pelo pecado de Adão, a perdição alcançou todos os homens, pela obediência de Jesus, a salvação alcançou a todos aqueles que nele crê. Você crê, você confessou que ele é teu único Senhor e Salvador, você é salvo. Não permita que ninguém tire essa certeza de você. Tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido útil para você e que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.